A língua, ela é aprendida somente naquele momento em que você entendeu uma mensagem nessa língua. Por exemplo, você está lendo um livro em russo e você entendeu o que o cara escreveu. Naquele momento que você entendeu, é exatamente o momento que você aprendeu. Então você aprende quando você entende, não quando você fala. Quando você fala, você só está praticando aquilo que você já sabe. Você não está aprendendo nada de novo. Você está praticando, ok? E se você parar para pensar, como os bebês aprendem, né? Quando o bebê nasce, ele não nasce da barriga da mãe já falando, né? Você não fica forçando ele a falar, bora, fala aí, bora falar, bora aprender português. Você não faz isso. Você deixa o bebê lá, na boa. O bebê fica assim olhando para o lado, para o outro, ele ouve você falar, ele ouve os pais falarem e ele vai observando. Com o passar do tempo ele vai entendendo cada vez mais, então ele passa boa parte do tempo calado, sem falar nada, alguns meses, alguns anos, depois ele começa a soltar uma palavrinha ou outra, né? Então ele te entende muito antes dele começar a falar. E é assim que você aprende russo também. Primeiro você foca na compreensão da língua russa, você vai entender o máximo possível antes de começar a falar. Até porque se você não tem vocabulário para falar, como é que você vai falar? Como é que você vai formular frases se você não tem palavras, né? Uma frase, ela é composta de palavras. Então, primeiro vem as palavras, depois você tenta falar, ok? Então, eu quero exemplificar isso para vocês com a analogia que eu criei, tá? Então, é o seguinte, ó. Para um bebê crescer, ele precisa ser alimentado com alimentos variados e de fácil digestão, né? O bebê cresce quando ele é alimentado. É o famoso comer para poder crescer, né? Quando eu era bebê, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe falava demais para mim que você tem que comer para poder crescer. A mesma coisa é com a língua russa, né? Para a língua russa crescer no seu cérebro, você precisa alimentar o seu cérebro com a língua russa. E como é que você alimenta o seu cérebro? Entendendo a língua russa, tá? Cada vez que você entende alguma coisa em russo, você vai estar alimentando o seu cérebro. E é a partir dessa alimentação que ele vai crescendo e você vai se tornando fluente, você vai entendendo cada vez mais e vai falando cada vez melhor com a prática. Então, se um bebê precisa comer para poder crescer, seu cérebro precisa entender a língua russa para poder aprendê-la, tá? O aprendizado acontece quando você entende uma mensagem em russo. Beleza? Então, aqui eu falei que os conteúdos, né, que você consome em russo devem ser conteúdos variados. Por que variados? Porque se você fica entediado no processo de aprendizagem, você não aprende, tá? O tédio é um dos nossos maiores inimigos, né? Quando você não quer aprender, você tá achando chato, o seu cérebro, ele cria um filtro. E esse filtro te impede de aprender. Então tem que ser conteúdos variados. Você tem que variar aquilo que você estuda para poder trazer essa vontade de aprender, né? Então, por exemplo, você não vai estudar somente diálogos para aprender russo. Você vai estudar também músicas. Você também vai estudar filmes e séries. Você vai estudar histórias curtas, né? Você vai estudar coisas diferentes, né? Materiais diferentes, com pessoas diferentes, com técnicas diferentes para poder ter esse conceito de variação e você não ficar entediado, não achar chato, ok? E também tem que ser parcialmente compreensível. Por quê? Porque você não pode estudar com um material muito difícil, porque se ele é muito difícil, você não aprende. E se ele é muito fácil, você não se desafia para continuar progredindo. Então tem que ser parcialmente compreensível, ou seja, nem tão difícil, mas também nem tão fácil, tá? Por exemplo, quando um bebê nasce, você não dá para ele uma carne para ele comer, né, para poder ele se alimentar, porque ele não tem dentes ainda para mastigar. Então você também, quando você está começando a aprender russo, você não tem dentes para mastigar a língua russa, né, digamos assim. Então não adianta eu te dar uma carne, eu tenho que te dar um leite para você conseguir engolir, né? Um leite é muito mais fácil você se alimentar com leite do que com uma carne, por exemplo. Eu tenho que, sabe aquelas papinhas de bebê que as mães dão, né, para as crianças? É bem molinho, bem fácil do bebê comer. Então, quando você vai começar a aprender russo, você tem que procurar esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo um pouco mais fácil, que não é tão difícil assim de você entender. Porque você é um bebê, você não tem dentes, né? Então, vamos lá começar do zero. Não se frustre com conteúdos muito avançados acima do seu nível, isso aí não vai dar certo. Então, para exemplificar, eu quero mostrar para você como é que você começa do zero com conteúdos fáceis. Olha só, se você não sabe ainda o alfabeto cirílico, né, que é o alfabeto russo, não tem problema, você vai ler essa parte aqui, tá? Aqui eu escrevi exatamente como se lê isso aqui, tá? Então, se você sabe o alfabeto, vamos para cá. Se você não sabe o alfabeto, aqui também a mesma coisa, tá? Eu não quero te ensinar o alfabeto aqui nessa aula, porque não é o propósito dela. Aqui é só para você entender o método, tá? Então vamos lá. Se eu falar para você, ó, eta, peraí que já cometi um erro aqui, deixa eu colocar aqui a cor certa, tá? Se eu falar para você, eta, sabaca,
ok? Eta sabaka. Eta significa isto e sabaka significa cachorro, tá? Aqui nós temos a letra O em russo, só que em russo a letra O, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai ter som de A, ok? Tem algumas regras para isso, só que você não precisa de regras. Você quer que a aquisição aconteça, que é uma forma natural. Então, de tanto você ver isso aqui, você vai se acostumar, você vai se adaptar, ok? Então, se eu falar para você, ó, eta sabaka, ok? Eta significa isto e sabaka significa cachorro. Literalmente, quando você fala eta sabaka, significa isto, cachorro, ok? Então, eta significa isto e sabaka significa cachorro. Em russo, os verbos ser, estar e haver não são usados no presente, ok? Então, os verbos ser, estar e haver não são usados no presente em russo. Isso aqui também é uma coisa que você se acostuma como parte da aquisição, ok? E também, artigos não existem. Então, por exemplo, eta sabaka, literalmente traduzindo, seria isto, cachorro. Artigo, né? Uma, uns e umas não são usados na língua russa, eles não existem. E aqui também verbo ser, ele não é usado no presente, tá? Então, literalmente, isto, cachorro. Mas eu coloquei aqui a tradução como isto é um cachorro, tá? Então, ó, há um segundo atrás, sei lá, um minuto atrás, você não sabia o que significava eta sabaka. Agora, se eu falar pra você, né? Se eu ver um cachorro na rua e eu apontar assim e falar eta sabaka, você vai entender que eta sabaka significa isto é um cachorro, ok? Então, assim que se lê, se você não sabe o alfabeto, não tem problema, ok? Continuando, pessoal, eu posso falar a mesma coisa, olha só. Mais um exemplo, temos aqui eta escola, ok? É assim que se lê, olha só aqui o exemplo, eta escola. Eta escola significa isto é uma escola. Mais uma vez, artigos não usamos em russo, eles não existem. E verbo ser, estar e haver não é usado no presente. Então, literalmente falando, os russos dizem isso escola, tá? Isso aí significa isso é uma escola, ok? Bem direto ao ponto, bem mais rápido, mais preciso em russo, ok? Temos aqui também eta dom. Eta dom. Isso é uma casa. Eta dom, ok? Mais uma vez, artigos, verbo ser, estar e haver não são usados, tá? Então, eta dom. É assim que se lê. Olha só, eta dom significa isso é uma casa. Eta escola, isso é uma escola. Eta sabaka, isso é um cachorro. Você percebeu que está muito simples, está muito fácil? Por que está muito fácil? Para você aprender, porque você é um bebê ainda, você não tem dentes para mastigar o idioma russo, para você engolir ele, para você se alimentar com o idioma russo. Então, o que a gente faz? A gente facilita o máximo possível para você conseguir aprender, para você se preparar. Depois que você se prepara, você começa a aprender frases mais complexas, depois textos, depois histórias e aí assim por diante. Outra coisa importante é que você aceite o fato de que a língua russa é diferente da língua portuguesa. Portanto, ela também funcionará de forma diferente, né? Muitas pessoas podem se perguntar, tá, mas por que não tem artigos? Por que o verbo ser, estar e haver não são usados no presente? Isso não faz sentido, não estou entendendo. O que você faz? Você aceita que a língua russa é diferente da língua portuguesa. E é claro, a língua russa, ela não está atrelada, né? Ela não funciona em conjunto com a língua portuguesa. Então, língua russa é uma coisa, língua portuguesa é outra coisa. São dois códigos diferentes e você deve ter essa aceitação, você deve aceitar esse fato. Não vai questionar a língua dos caras, né? Não é você que decide como vai ser a língua dos caras lá da Rússia. São eles quem decidem isso. A língua deles é desse jeito aqui e é desse jeito aqui que você vai aprender sem se questionar, sem mimimi, sem eu não tô entendendo. Beleza, agora eu quero dar mais alguns exemplos aqui, tá? Se você falar assim, ó, eta sabaka, né? Eta sabaka, isso é um cachorro. Agora, como é que você fala isso não é um cachorro? Você fala eta nie sabaka, ok? Eta nie sabaka. Isso não é um cachorro. Então, para você negar, você coloca o nie, simplesmente nie, ok? Eta sabaka, isto é um cachorro. Eta nie sabaka, isso não é um cachorro. Bem simples, bem fácil para o seu cérebro conseguir digerir. Eta nie escola. Eta nie escola. Isso não é uma escola, tá? Literalmente, essa letra aqui, ela tem som de ye. Então a gente fala nie. Eta nie escola. Mas na prática, no dia a dia, os russos falam muito ni, né? Eles falam mais rápido. Então, eta nie escola. Eta nie escola. Ao invés de eta nie escola, tá? Então depende aí da velocidade com que você fala. Então também temos eta nie dom.
Это не дом. Isso não é uma casa. Это не dom. Bem simples, seguindo aí a nossa regrinha, né, de que tem que ser fácil no começo. Também temos aqui alguns cumprimentos, né? Você pode falar Здравствуйте, que significa olá, né? Uma palavra super grande, mas significa apenas olá. Então a pronúncia é assim, ó. Aqui tá a pronúncia, ó. Vamos lá. Zdra, né? Zdra, letra Z aqui. Zdra. Aí vem o S. Zdras. Zdras. Aí vem tvui, né? Tvui. Tvui. Здравствуй. Здравствуй. Ok? Здравствуй. E aí vem o tie. Ok? Здравствуйте. Здравствуйте. E aí você pode falar Здравствуйте. Ok? Здравствуйте. Se você não está conseguindo agora, não tem nenhum problema. É normal. Você só está começando. E eu não tô te julgando, né? Eu não tô querendo que você aprenda isso aqui agora. Eu tô só apresentando para você saber que existe. A prática ela vem depois, ok? E aí também temos aqui, ó, Привет. Здравствуйте é a forma formal de você dizer olá para alguém, né? Uma pessoa que você não conhece, por exemplo, você viu ela pela primeira vez na rua, você vai falar Здравствуйте. Mas se for um amigo seu, uma pessoa que você já conhece, você fala Привет, ok? Bem mais fácil. Привет, привет, ok? Привет, привет, привет. Beleza? Aqui também temos, ó, outra coisa muito simples. Как у вас дела? É assim que a gente lê, ó. Как у вас дела? Как у вас дела? Que significa como você está, né? É aquela nossa famosa pergunta. Tudo bem? Como você está? Ok? Então, как у вас дела, literalmente, significa como estão suas coisas, né? Как significa como, e aí у вас significa suas, né? E de lá significa coisas. Então, literalmente, como estão suas coisas? Isso aqui é uma pergunta que os russos fazem para saber como você está. Ele quer saber como você está, ok? Então, traduzindo, como você está. Как у вас дела? Tá? Isso aqui você vai pegando com o tempo. A repetição é a mãe do aprendizado. Então, a gente vai repetir a mesma coisa várias vezes, que é para você conseguir fixar, tá? Aí você pode responder Хорошо, спасибо. А у вас? Хорошо, né? Хорошо significa bem. Aqui temos a letra O, só que como eu falei em russo, a letra O muitas vezes vai ter som de A. Então você fala hara, você não vai falar horo, ok? Isso aí você tem que ouvir para poder entender, você não vai adivinhar, tá? Então, хорошо, спасибо. Bem, спасибо significa obrigado, né? Спасибо, assim que se lê, ó. Спасибо. Aí, ao вас e você. Então, как у вас дела? Você não sabia isso aqui, agora você sabe. Eu pergunto para você, как у вас дела? Como você está? Aí você pode responder, хорошо, bem, спасибо, obrigado. А у вас? E você? Beleza. Então, super simples para você alimentar o seu cérebro. Outra coisa, доброе утро, né? Доброе утро. Доброе утро. Falando aqui no nosso... Eu transcrevi aqui, né? Como que se diz? Nós falaríamos Dobre утро, ok? Dobre утро. Dobre утро significa bom dia. Dobre утро, bom dia, tá? Também temos aqui Добрый день, ok? Добрый день, que significa boa tarde, ok? Добрый день, boa tarde. Утро literalmente significa manhã, né? Então, quando os russos falam bom dia, no caso, eles estão dizendo boa manhã, a tradução literal, tá? E день significa dia. Só que isso aqui é usado à tarde, né? Tem essa história aí também. Então, quando você fala dobre утро, você usa pela manhã. Добрый день, você usa pela tarde. E aí tem добрый вечер, tá? Вечер significa tarde em russo. Só que é o período ali, das 6 horas da tarde até meia-noite. Isso aí é вечер, tá? Então, nós falamos добрый вечер, boa noite. E aí, добрый день, boa tarde, e dobre утро, boa manhã, tá? Então, é assim que se lê. Tá? Eu transcrevi aqui para o português e bem simples também. E também temos спокойной ночи, que significa durma bem. Sabe quando você já está indo dormir, tá deitando ali na cama, você vai mandar um спокойной ночи, tá? Спокойной ночи. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. A ideia foi preparar seu cérebro com conteúdos simples de serem entendidos, até que você esteja pronto para entender frases e textos mais elaborados, tá?
Não se alimenta um bebê recém-nascido com alimentos pesados como carne, por exemplo, pois ele ainda não tem dentes para mastigar. É por isso que damos leite materno e papinha para esses bebês, tá? É isso que estamos fazendo aqui com o seu cérebro agora, nessa primeira etapa. Estamos preparando ele com um russo super básico. Então no método Vem a Minha Língua Russa, é isso que fazemos com o seu cérebro. Nós damos para ele um conteúdo variado e parcialmente compreensível para que você consiga prepará-lo para ele entender frases mais complexas e depois textos, tá? Então começa fácil, depois vai para o difícil. Aí depois dessa etapa você começa a estudar com materiais mais complexos, com frases mais longas, com textos com áudio, com historinhas, com filmes e séries, com músicas, né? Com tudo isso aí que é para poder você conseguir se aprofundar mais, né? Para você estudar um material um pouco mais denso. E aí você já vai estar preparado, então não vai ser difícil assim como você pode pensar.